No próximo domingo, dia 21, será celebrado o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. O Judiciário brasileiro tem se empenhado em diminuir e até mesmo acabar com a desigualdade racial nos tribunais do país, que até hoje julgam casos em que a cor da pele foi uma agravante para a prisão. De acordo com o IBGE, 54% da população brasileira é negra. E a maioria, até hoje, sofre preconceito racial. Eu era doido para saber todas as leis, assim, pelo menos as básicas, que me garantam saber meu direito. O desabafo é do jovem músico de 23 anos que foi preso simplesmente por ser confundido com um assaltante. A semelhança deles, a cor da pele. Luiz Carlos ficou 4 dias preso em Niterói, no Rio de Janeiro. Não tem outra explicação para mim a não ser covardia. E racismo mesmo. Lamentavelmente, o caso do músico que tivemos a oportunidade de apreciar não é algo incomum na realidade brasileira, muito ao contrário. Já apreciamos centenas, dezenas e centenas de casos da mesma natureza. Eles ainda, de certa forma, têm um desfecho razoável e feliz. Mas imaginem aqueles casos em que pessoas são definitivamente condenadas sem que isso seja revertido e com base no reconhecimento equivocado. O Conselho Nacional de Justiça tem acompanhado de perto esses casos. Outra preocupação do CNJ é combater a discriminação racial dentro do Judiciário brasileiro. Em 2015, o CNJ editou uma resolução determinando 20% das vagas em concursos públicos para pessoas negras. E no ano passado, outra resolução reservou 30% para processos seletivos em estágio. E no início deste mês, o CNJ aprovou por unanimidade 20% das cotas para negros em postos de cartório do país. Os tribunais, como o do Distrito Federal, também caminham em direção à igualdade racial. A gente tem trabalhado nisso, numa rede de acolhimento para as pessoas que sofrem discriminação, assédio moral, sexual, para que elas possam ter uma escuta qualificada, uma escuta não julgadora, uma escuta que acolha qualquer tipo de notícia envolvendo desvios de conduta, de assédio moral, mas também de discriminação racial. Bom, a gente continua falando sobre o enfrentamento à discriminação racial agora, ao vivo com a conselheira Flávia Moreira Guimarães, do Conselho Nacional de Justiça, ela que é uma das coordenadoras do grupo de trabalho que foi instituído pelo CNJ com o objetivo de indicar soluções para a formulação de políticas judiciárias sobre igualdade racial. Olá, conselheira, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Bom, o CNJ tem trabalhado constantemente no enfrentamento, a essa desigualdade racial nos tribunais, no acesso ao poder judiciário, enfim. Falando sobre essa matéria, vocês fizeram um levantamento com os tribunais de todo o país. Os tribunais terão até o dia 5 de abril para responder essa pesquisa, Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa iniciativa também, que na verdade é para verificar as ações de capacitação das escolas de magistratura em cada estado. É isso, conselheira? Exatamente. Essa pesquisa é uma das atuações lá do CNJ dentro da nossa comissão. Existe no CNJ a atuação plenária, você acabou de mencionar aí as resoluções que foram aprovadas relativas às cotas raciais, e existe a atuação no âmbito das comissões. Então, entre as comissões, nós temos a Comissão Permanente de Democratização do Acesso ao Judiciário, que, dentre suas funções, está justamente o enfrentamento à discriminação. E aí entra a discriminação racial como uma das hipóteses de discriminação. E aí, fundado nisso, ano passado foi criado um grupo de trabalho específico para a questão racial. E um dos frutos desse grupo de trabalho foi a apresentação de um relatório. Esse relatório encontra-se disponível no site do CNJ e é interessante que as pessoas possam lê-lo para que a gente faça assim, a divulgação dessas ações que vêm sendo empreendidas e as que serão empreendidas. Então, a pesquisa foi encomendada por este grupo de trabalho e ela está sendo conduzida agora, estamos na fase de coleta de dados, e o objetivo dela é justamente colher quantitativa, mas também qualitativamente.
as ações que vêm sendo desenvolvidas nos tribunais e especificamente nas escolas judiciais. Por que isso é importante? Porque o CNJ já tem e é disponível para todos o acesso às informações sobre a participação racial no Poder Judiciário, tanto nos cargos da magistratura, como também nos cargos de chefia do âmbito dos servidores. Mas, para além disso, é importante que a gente saiba como as escolas judiciais estão promovendo esses cursos relativos à sensibilização às questões da discriminação. Porque, da mesma forma que é uma temática relevante ao julgamento com perspectiva de gênero, e essa temática vem sendo desenvolvida, também é relevante que a gente veja com a perspectiva racial, para que se evitem problemas como alguns casos que acabam ficando famosos, justamente que culminam em erros judiciários. Então, por conta disso, é que o CNJ vem fazendo esse levantamento para que depois possa propor recomendações, atos normativos com ações concretas a respeito dessa temática específica. A gente vê essa questão do treinamento, e a pesquisa busca, coletar esses dados, não apenas em relação às escolas judiciais, mas em relação à atuação dos tribunais como um todo. E eu estou falando isso porque os tribunais, para além de promover esse treinamento dos próprios juízes, eles devem desenvolver comitês de diversidade, comitês que discutam a questão também com a sociedade. Então, essa é uma preocupação do CNJ, ou seja, que o acesso à justiça seja também vislumbrado quando a gente está falando de questões raciais. Conselheira, a senhora citou agora erros judiciais. A senhora se refere, por exemplo, àquele que vimos na reportagem do músico em Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso injustamente pela cor da pele. Nós temos inúmeros outros casos que foram apresentados na imprensa, infelizmente, situações parecidas? Exatamente. Quando a gente fala em erros judiciais, são hipóteses que não deveriam ter ocorrido, devem ser apuradas, e por conta disso é necessário que, para que não ocorram novos erros, é importante que haja toda uma preparação dos próprios tribunais, do seu corpo de juízes, do seu corpo de servidores, que possam atender adequadamente os anseios da sociedade. Porque se a gente vive num Estado democrático de direito, num Estado em que a própria Constituição Federal assegura o respeito às diferenças e a necessidade de enfrentamento às discriminações, o Poder Judiciário ele está aqui para justamente para atender esses anseios da nossa sociedade, do nosso Estado Democrático de Direito. Daí a atuação fundamental desse grupo de trabalho, ao qual a senhora coordena. Parabéns pela iniciativa. Depois vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa. Muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, conselheira. Boa tarde.